hoje eu tô com um time de peso aqui pra gente fazer um react de alguns episódios que foram desafiadores no nosso programa Arruma Meu Pop. Eu tô com eles aqui, Daniel Damito e Thiago Ayub da Sage Networks. Mas eu não tô só com eles, o Rafa também tá aqui pra gente relembrar esses casos junto com vocês. E o que nós tiramos de aprendizado de tudo isso? Se prepara, cara. Hoje eu fiz os cortes, eles não sabem o que eles vão ver. Eu garanto que até você que tá em casa aí vai se surpreender. Então, se liga. Bom, pessoal, eu separei alguns trechos aqui do programa pra gente fazer Pode ser nos 3 continentes, né? O cenário lá no... É verdade. Legal, né? Então, Thiago Ayub, Daniel Damito, Rafael, vocês estão preparados para assistir o react do Arruma Meu Pop? Vocês nem lembram, né? Não. Eu vou falar para quem tá assistindo aí, é surpresinha mesmo, tá? Perguntei pro Thaleson, cara, preciso lembrar as memórias... Sem roteiro, sem nada. A memória tá meio corroída já. Ele falou, não tem spoiler, vai ser react ao vivo. Aí eu acho que tá na mesma, né? Também tá na mesma, muita coisa que a gente viveu junto e a gente mistura um pouco os casos, né? São provedores em momentos diferentes, idades diferentes. Vai ser legal, a reação que vocês vão ver aqui da gente vai ser legítima. Vai. Muito bom. Bom, eu trouxe alguns casos específicos aqui. É que a Sage atuou, né, pessoal? Então, eu trouxe o início, um pedaço da Sage e o final. Se vocês quiserem saber como é que ficou o pop, aí vocês vão assistir o episódio completo, tá? Bom, mas vamos lá então, pessoal. Esse daqui foi o nosso segundo provedor, foi lá em Arapoti. Okay. Vou dar play aqui. Aí, tá preparado? Preparado! Vamos lá então? Vamos lá, preparado, amigo? Preparada, equipe? Acho que os caras organizou primeiro. Vai ter surpresa aí. Vamos ver o que nos espera. Opa, não tô vendo nada aqui ainda. Arrancaram o rack. Ô, rapaz. Olha a medusa. Esse ficou bonito no linda, final, né? Nossa. É isso aí, é isso que a gente precisa. É bom lembrar do ar-condicionado daí, né? É mesmo, hein? Já tá lembrando já? Aí, ó. Será que instalaram, David? Daí estava lá, eles instalaram, né? Esse era o que... Instalou, né? Instalaram. Instalou quando a gente tava lá. Se desinstalou... eles estão com a gente até hoje. São parceiros da Sage, que legal. Eles estão com a gente até hoje lá. É. Eu vou deixar rodar um trecho. Aí antes de entrar pro próximo episódio, eu pauso pra gente comentar Tá bom. o coisa todo, tá bom? Tem luz aí? A ideia a virada já fazer amanhã, hein? E deixa eu perguntar pra você, qual desses que é o BGP? Não tem BGP ainda. Mas vocês têm quantos assinantes? Tenho... Quanto é? 1.700 assinantes. Ah. E como é que vocês navegam? Quantos IP vocês usam? Um IP. Vocês têm a S, né? Tem. E vocês não usam? Não. Então eu achei que a missão maior ia ser por IPv6, então vai ser por IPv4. Mas o desafio vai ser por A gente precisa de BGP. E o BGP a operadora não faz tão rápido. Se a gente consegue pedir hoje para as duas operadoras da sessão BGP, A gente consegue. e já pedir para eles liberarem o ASN de vocês, Acredito que sim. A gente consegue. a gente faz isso, se tudo não der, a gente consegue subir uma sessão temporária com a Sage Networks. Mesmo não estando presencialmente aqui, a gente sobe uma sessão de outro jeito com a Sage, pra gente tentar já sair daqui navegando com os IPs do AS6. Top, hein? Tá Aí sim. top. E aqui tá muito quente, hein, pessoal? Tem que pôr um ar urgente. É. Urgente. Ih, rapaz. Olha, ele esquenta, perde eficiência também, né? Primeiro trecho aqui, cara. Chegando no provedor, foi aqui a Center Connection, né, em Arapoti. Quantos clientes vocês têm? 1.700. Quantos IP? Um IP. barra 32. Lembra desse Eu trecho? lembro. Esse aí foi legal. Foi o primeiro meu, não foi? Foi o primeiro Arruma Meu Pop. Eu cortei a parte aqui, mas ele ligou pra operadora na época. A operadora se mostrou bem solista na hora. Eles liberaram lá e tal. Tinham duas. Eram duas, né? Uhum. Mas aí eu queria que você comentasse pra gente, né, cara? E o mais louco que isso é muito comum ainda em provedoras de internet que a gente viaja pelo Brasil. Isso aí foi recente, pô. Cara, com 1.700 e... Pra quem não tem noção que tá assistindo a gente, geralmente o ideal, uma coisa vergonhosa no meio técnico, que é muito normal, a pessoa fala assim, usa um IP para cada 64 assinantes. Isso é muito vergonhoso. O pessoal costuma falar é um para 64. Então, um para 1.700
É uma proporção que... né? Você não ficou surpreso de estar funcionando? Eu fiquei. As pessoas pagarem em dia, de estar funcionando. Eu não imagino que fosse... Pois é. Mas aí eu lembro, se eu não estou enganado, era um caso que eles tinham um monte de probleminha misterioso. Aquele negócio do cliente falar, não está carregando. tinha. Aí ele fala, reinicia o roteador. Aí voltava. E o que isso é, geralmente? É exaustão de porta. Então é um IP, o cliente está tentando acessar o conteúdo através de uma porta de origem. Como tem pouca porta, 65.535 para 1.700, é uma proporção pequena de porta, isso dá problema. E às vezes o cliente reiniciar realmente resolve. Então um dos problemas que geralmente o pessoal tem por aí, que a pessoa do nível 1 manda reiniciar e resolve, é causado por CGNAT. E é o tipo de coisa que o provedor se acostuma. Toda vez que reinicia e resolve, então ufa, temos um procedimento. Alguém liga, manda mensagem, a gente manda o cliente reiniciar. Mas se acostumar com essa vamos chamar de gambiarra, se acostumar com isso, não é o certo. Né? O provedor tem que arranjar. Imagina, as grandes operadoras fazem isso. Senhor cliente, por favor, reinicie sempre, todos os dias. Isso não é uma grande prática no mercado. E por que a empresa grande geralmente não tem isso? Porque eles olham também KPI. Eles têm estatísticas de número de incidente. Seguem ITIL também, por exemplo, que é uma coisa que o provedor não segue. E então uma empresa grande, ela olha, a gente tem, 100 incidentes por dia. Qual que é a causa raiz? Eles começam a estudar esses incidentes, trabalhar para baixar, coisa que o provedor não costuma olhar tanto. Ele só quer que não tenha muita gente atormentando no telefone. Então, resolveu o problema, acabou ali, ninguém pensa mais no assunto. Por isso que... E eu lembro desse caso, que isso mudou a vida da cidade. Mudou. Porque a navegação não era tão boa por conta desse estrangulamento de pesos de portas. O Damito foi lá, a Sage fez o trabalho de finalmente implantar o BGP. A navegação deu aquela respirada. Os sites começaram a carregar aplicações que não funcionavam, gente que tinha câmara IP, sistema de nota fiscal. Então eu lembro que o pessoal na cidade ficou feliz da gente estar lá, né? A gente já gravou até com a TV de lá, local, né? Foi com a TV no Lembra? Lembrou? Era uma rua que... A sede deles era numa rua que era uma descidinha, não era? Isso, tudo de vidro, né? E o estacionamento era do lado, era uma sala bonita dele, né? Sala bonita. Lembra? Pô, veio tudo na cabeça E agora. o Pop ficava lá na casa do filho dele. E ele morava em pertinho, cima né? e o provedor embaixo, não é? É isso aí, lembro. é isso aí. Não, No ficava mesmo no quintal. fundo. Ele tampou a porta, lembra? Que essa porta aqui... Aí era o Pop, é Era porque o Pop, a sede era onde ele morava. Aí em cima, O Pop e era não. na casa... Era tudo de vidro, a gente até falou, ninguém rouba aqui. Ninguém lembro. estoura esse vidro. Pô, a gente é de São Paulo, né? A gente já Os imagina. notebooks, os computadores tudo em cima da mesa à noite. Outro Brasil, né? Outro Brasil, Outro né? Brasil. Que a gente é de São Paulo, né, galera? Vocês sabem como é que é, né? Bom, e eu queria comentar também, se vocês ainda têm esse serviço na Sage, né? Que se vocês tivessem, você falou, não, a gente vai subir um BGP com a Sage aqui e tal, como é que funciona isso? Se Claro. dá, a pessoa consegue também, a pessoa que está nos assistindo tem um IP e tem essa necessidade de mais IP, de subir um BGP, como é que funciona? Sim, a gente tem esse serviço para poder ajudar os provedores que ainda não fizeram essa transição de ir para o BGP, de ir para o sistema autônomo. Então, toda operadora que entrega link dedicado consegue fazer isso por você. Mas às vezes falta o provedor ter os pré-requisitos na infraestrutura dele, de ter feito o pedido no registro.br. Então, para o provedor que precisa de ajuda para ter os seus próprios blocos de IP, para fechar uma sessão BGP, ter duas operadoras, quando uma cai, a outra assume sem parar a navegação dos clientes, mantendo os mesmos IPs, a Sage sim tem esse serviço também. Muito bom, perfeito. Bom, aqui a gente continua no mesmo provedor, na Center Connection, mas aqui foi um outro problema que o Damito identificou. Vamos lá. Espera lá, onde que é isso que a gente está vendo aqui? É o WhatsApp corporativo de vocês? Isso, esse é o WhatsApp do financeiro aqui, Do financeiro? do financeiro. Esse não é o canal de suporte técnico? Não. E esse suporte, essa conversa com essa pessoa, desse cliente de vocês, acabou por aí ou ele já chamou em algum outro lugar? Não, ela mandou no telefone particular de um dos nossos colaboradores, o Juan. Você consegue vir aqui, Juan, mostrar pra gente? Mas esse daqui, então, esse é o canal do suporte de vocês? Na verdade, esse aqui eu dou um auxílio, né? Mas esse é o teu WhatsApp pessoal, Meu não é? WhatsApp pessoal. Mas pera lá, deixa eu ver se eu entendi então. O cliente, ele não chamou no suporte, chamou no financeiro, resolveu, depois ele teve outro problema, chamou no seu WhatsApp pessoal. Eu acho que vocês me comentaram antes da gente que eles já chamaram até dono do provedor também. Já chamaram o Celso também pra... Desse jeito. Ô Celso, Então, Damito, e também já aconteceu dele chamar no meu celular, no teu pessoal no também. meu pessoal também, E pra reclamar do mesmo problema de porta. do mesmo problema. O problema técnico aqui, ele é o menor deles porque isso a gente vai resolver.
né? Então, eu e minha equipe da CID a gente vai resolver. Esse problema técnico a gente vai resolver subindo o BGP, dando IP público para eles, mas o problema que eu vejo maior aqui é o problema do fluxo de atendimento. O cara, ele chamou, vocês têm um canal de suporte oficial que é o Opa Suite. Certo. Ele não chamou lá, ele chamou no WhatsApp do financeiro, depois ele chamou no WhatsApp do Juan. Do pessoal do técnico, suporte técnico. depois chamar do dono. Bom, mas e o chamado mesmo, cada um tinha um pedacinho do chamado ali, né, cara? Foi um outro problema que você identificou aí também nesse episódio, a questão do atendimento, né? O atendimento do suporte chegando por cada um recebendo um chamado ali e não tudo concentrado. O problema é coeso, né? É a falta de coesão de como o cliente, com quem que o cliente fala, como que ele fala. Você imagina na cabeça do cliente, à primeira vista parece muito legal você ter vários canais. Olha, tem o WhatsApp de todo mundo do provedor, do técnico, do dono. Isso à primeira vista parece muito legal, parece muito ágil ele chamar quem ele quiser. Mas imagina quando ele chama, por exemplo, o Juan está de férias e o Juan não responde. E aí você tem que falar para o cliente, aliás, o cliente fica sem resposta, né? Como o cliente vai saber que o Juan está de férias? Aí ou o Juan vai trabalhar nas férias, que não é legal, ou ele vai ficar sem resposta, e as duas coisas são péssimas. E às vezes isso é que começa a criar uma insatisfação no cliente, que depois vira uma queixa no Reclame Aqui, vira uma queixa no Procon. Um problema que era muito fácil, às vezes, era só reiniciar a sessão PVPoE do cliente e vira uma bola de neve, porque não sabe com quem falar e fala com o cara errado. Até o financeiro, imagina, gente. O que o financeiro vai ajudar? O que o financeiro faz com isso, né? Às vezes a menina que mexe com boleto, com nota fiscal, com cobrança, vai resolver um problema de roteamento, não tem condição. Então, isso é bem normal, tá? Para quem está assistindo a gente aí, fica esperto. Às vezes você está caçando muito problema técnico, o problema não é técnico. Às vezes o problema seu é de organização de suporte. Eu vejo que tem que ter uma porta única de atendimento. O único local onde o cliente entra, ele sabe que qualquer problema técnico, financeiro, comercial vai ser respondido, atendido. Porque se tem muitos lugares por onde ele pode entrar, qualquer empresa você olha, é uma portaria só, restaurante tem uma entrada só, shopping, né? As lojas, todo mundo tem uma porta única, que ali você garante que o cliente vai ser atendido. Você tem múltiplos caminhos para poder chegar nos mesmos objetivos. Acontece isso muito em restaurante que não é muito bem organizado, que você pede, o garçom não traz, aí vem um outro, traz isso é verdade. Duplicado. Essa confusão, você está tendo retrabalho, você está gastando tempo, gastando dinheiro. O provedor não pode ser assim. O provedor tem que ter uma única porta de atendimento, uma única entrada, assim, por onde o cliente passa, que a jornada dele vai até o final para a solução. Que é o que eu falei de ITIL. O ITIL diz exatamente isso. É um conceito chamado de SPOC, Single Point of Contact. Então, para quem não conhece ITIL, é um framework de atendimento, de suporte, empresas de tecnologia no geral, não é para provedor, é para qualquer empresa de tecnologia. E existe, você pode estudar, fazer a carreira e tirar uma certificação ITIL. Tá, muito difícil, não precisa tirar a certificação, você pode só estudar um pouquinho de ITIL. Se inspirar, tirar as boas práticas disso e aplicar um pouco das coisas boas de ITIL que te servem. Por exemplo, essa questão do Single Point of Contact é muito fácil de implementar, sem precisar fazer nada de muito difícil. Ok. Bom, esse foi o de Arapoti, né? A Center Connect. Aí o Pop ficou top também, né? A falar. Organizado, né? Eles colocaram o ar, né? Legal. A gente Colocaram não lembra, o ar, mas eles iam instalar no mesmo dia. Não, já estava. Instalaram com a gente lá. Né? Chegou a equipe lá, instalaram quando a gente estava lá ainda lá nesse daí. Depois a gente trabalhou porque tava quente. Então, galera, o episódio completo, vocês... Bom, claro que eu não ia pôr aqui, né? Assiste, cara. O Arruma Meu Pop da Center Connection em Arapoti. Arrumamos a internet de uma cidade inteira. Vocês vão ver por completo o trabalho da Sage, por completo o nosso trabalho. Ficou incrível esse pop. Ficou top, bem organizadinho, arrumado. Os filhos deles colocaram a mão para arrumar. Foi bem legal, né? Bem legal, hein? Bahia tava junto. O Bahia foi também nesse, Bahia, né? Foi bem legal. Muitas dessas viagens, né? O Damito e o Ayub foram com a gente na van. Uma emoção, né? Esse daí foi o Damito? Foi com nós? Esse foi o Damito. Esse foi que a gente foi de van? O primeiro foi. Que eu cortei, mas você tava indo na vanzinha com a gente. Foi bem tranquilo, bem seguro. Foi bem tranquilo, bem seguro, tá ouvindo? Foi bem confortável. Né? Esse segundo Arruma Meu Pop aqui, o Ayub já deve ter... Já vai saber que foi ele que participou desse aí, só de olhar esse frame. Você lembra? Aí. Ainda não clicou, vamos ver. Tá bom, você vai lembrar dele, acho que foi bem legal também. Foi na Shield Telecom, lá em Minas. Foi esse que vocês estão enxergando aí? Não, mas estão indo. Você foi, parece, se eu não me engano, você foi num cliente resolver.
Com o Wagner. É, você foi num cliente. Pô, você eu foi fui. na casa do assinante. Foi Eu na- fui uns 3 assinantes. Tá Você aí. foi? Vamos É? ver. Tá aí, você vai falar aí. Então esse aí é o segundo Arruma Meu Pop da Shield Telecom. Tem algumas coisas pra falar sobre esse Arruma Meu Pop, mas a gente vai falar mais pra frente. Vamos lá. Tem coisa aqui, hein? Bem organizado. Tinha um estoque que a gente pediu pra ele tirar por causa do material inflamável, né? Verdade. E separar estoque do pop. Não, não vamos fazer isso aqui não. Eu falei pros caras que a gente ia vir fazer fácil o trabalho. Eu falei, não, vai ser fácil em Sete Lagoas lá, tá de boa. Não vamos fazer mais não. Tinha caído tudo, deu um pico de energia porque tá ligado direto, né? E os clientes não voltou. O que aconteceu? O que aconteceu foi algo tão... Vamos lá pra fora. Fora que o pessoal vai furar? Pois é, pessoal, vocês acreditam que durante o Arruma Meu Pop a gente passou por uma falha massiva, um incidente muito raro de acontecer, por conta da manutenção da parte elétrica do pop, as retificadores, o banco de bateria estavam em manutenção, todo o rack estava sendo alimentado diretamente pela concessionária elétrica, pela energia elétrica que vem da rua, sem nenhum tipo de proteção, durante essa manutenção que já estava em produção, estava em execução antes da gente chegar no Arruma Meu Pop. E durante o final da tarde, na época de verão, veio um grande temporal, uma grande chuva com raios e a energia piscou muito rapidamente. Alguns equipamentos se reiniciaram, a gente pôde ouvir pelos coolers gritando, mas outros continuaram operando normalmente. Um dos que não voltou na parte elétrica foi o DNS, aí o DNS não funcionando, isso foi percebido pelos clientes. Como a gente estava no pop, a gente recuperou o DNS rapidamente, mas após a recuperação do DNS, o pessoal aqui do atendimento continuava recebendo reclamação de cliente que não navegava. E o cenário era, alguns clientes navegam e outros não. O que será que está acontecendo? Bom, para poder coletar informações, veio um assinante aqui na sede, que mora próximo, acompanhei ele até a residência dele, fiz uma visita técnica e ajudei o time da sede a fazer o diagnóstico. Por conta dessa oscilação de energia, o concentrador microchip passou a se comportar de forma anormal, bastante estranha. Nossa, é complexo, né? né? Ele Identificar autenticava todos isso, os hein? clientes, mas para alguns ele instalava a rota corretamente e para outros ele não instalava a rota, que era justamente Bugou, cara. o cliente que veio aqui, me buscou, eu pude ir na casa dele acompanhar. Então, diante desse diagnóstico, desse comportamento super incomum da microchip, após uma oscilação de energia, tomamos a decisão de reiniciar o equipamento. E ao reiniciar o equipamento, todos os clientes voltaram a navegar, finalmente. Então, olha que negócio difícil. Essa oscilação de energia, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente estava... o fabricante da retificadora tem que fazer uma troca, enfim, a alimentação estava em Eles manutenção. estavam lá, a Estavam elétrica lá. caindo toda hora. Antes do Arruma Meu Pop, tinha nada a ver, era um Não tinha problema nada a ver. prévio com o Arruma Meu Pop. é. Então o fornecedor do banco de no-break, da retificadora, já estava trabalhando lá antes. Então eles estavam só na concessionária elétrica. Foi um dia daquelas chuvas de temporal, de verão. Mas uma chuva mesmo, galera. Uma tempestade mesmo, né? E a Absurdo. energia oscilou por pouco, deu pau no servidor do DNS, a gente estava lá, recuperou. Só que ainda assim os clientes não navegavam. Aí qual foi o comportamento? Nessa oscilação de energia, a microtik era muito... Microtik tem uma asterisco aí, preciso falar sobre essa microtik mais pra frente, mas a microtik era a principal responsável pelo roteamento dos clientes. Ela estava up, ela estava navegando, só que alguns clientes ela encaminhava pacote e outros não. Nessa oscilação de energia ela ficou anormal, ela ficou esquisita. Você vendo os logs, os erros, não tinha nenhum tipo de indicativo. Mas sabe aquele eletrônico que pela alimentação incorreta ele deixou de funcionar corretamente? E aí eu fui no cliente, fiz o diagnóstico e falei assim, cara, é o BNG que a gente chama, né? Rebuta essa caixa. Quando rebutou, o provedor todo voltou. Mas eu tive que ir na casa de um cliente, plugar um notebook, testar fim a fim. Não, o diagnóstico é esse, o time Sage falou, não, pode rebutar, então a gente rebutou e descobriu. É um problema difícil, porque se você olha todos, imagina, todos os indicadores estão normal, imagina se fosse um avião, né? Todos os detectores verdes, mas seu cliente ainda assim está reclamando. Nossa, é difícil. É difícil. De você conseguir fazer um laudo, fazer um diagnóstico que é contra aquilo que o equipamento está te dizendo. Mas felizmente, graças ao nosso time lá do Sage Expert, a gente conseguiu resolver. Mas por que eu falei a questão do asterisco? Então a alimentação é o básico do provedor. Então, sem uma boa alimentação elétrica, a chance do seu equipamento não se comportar direito, mesmo que ele diga tá tudo bem, não tem mensagem de erro nenhum, ainda assim uma possibilidade. Isso acontece mais com os que são baseados em hardware do que em software como o microchip, mas ainda assim acontece. Mas o que me chamou a atenção nesse caso era o seguinte, nesse provedor ele tinha feito investimento do N8000. Ele tinha lá um Huawei à disposição acumulando poeira, por quê? Tinha um consultor que ajudava ele, não estava o tempo todo atendendo, ele tinha uma relação pontual com esse consultor. Então nunca entrava na fila de prioridades colocar em produção a microtik, ou seja, o provedor fez investimento,
teve um desembolso e não conseguiu recuperar colocando um equipamento bom. Tava paradinho Não, lá, né? Eu empoeirado lembro, lá no sendo rack. empoeirado no rack. O E cara já tinha mais equipamentos parados no rack também, que fez a remoção desses equipamentos parados. Tinha mais coisas paradas nesse rack. Esse Arruma Meu Pop foi bem interessante, né? A gente chegou lá, é lá na Shield Telecom, né? O Wagner recebeu a gente lá, Muito vai bem. lá em Sete Lagoas, né? A gente vai... Tem esse trecho aí que eu até pedi pra você comentar, né? Um pouco depois. Foi um Arruma Meu Pop bem difícil, porque ele não queria deixar a gente pôr a mão em nada, né? Porque ele já Nada, tava sofrendo, né, com a energia, já até já pros tava clientes. dolorido. A gente chegou num caos ali. Isso. Pensa, os clientes... Esse negócio de consultor, de não querer pagar, né, não ter uma relação, é um outro problema que eu vejo no ramo de ISP, que no ramo de Enterprise não acontece. A gente... O ramo de telecom e ISP pensa, eu comprei um roteador bom, comprei um CGNAT bom, pronto, agora é isso, está resolvido. Não é. O Enterprise pensa um pouco diferente. O seu equipamento custa X, 20% desse valor é o que eu vou gastar para fazer a implementação com mão de obra qualificada. E o provedor já pensa a mesma coisa. Não adianta ter um roteador muito bom sem estar bem configurado. Ou nem configurado. Ou nem configurado, que é bem pior. Por exemplo, tem o CGNAT A10, é um CGNAT, ou Hilson também. São CGNATs muito bons que fazem BPA, que é o Book Port Allocation. Vejo um monte de provedor trocando o roteador MikroTik, fazendo CGNAT por um Houston A10, e não usam BPA, que é o feature mais legal, mais valioso desses equipamentos. Então não adianta nada comprar equipamento bom se não tiver boas pessoas para configurar ele. Não adianta nada comprar Ferrari se você não engata a segunda marcha, né? Pois Só é, dá não sabe a pilotar. primeira. limitado. E, e esse provedor aí, eu encontrei ele na Brint, né, o Wagner, montou várias lojas, vários POPs, que tá legal. dominando a cidade, prosperou gigante. Tá Quase gigante. 5 Ele mil mostrou a clientes, parece, foto. assim, Eu vou ver se tem a foto, se der pra incluir no vídeo ou não, né? Mas dominou a cidade. Aí a gente para analisar também. Querendo ou não, né? Todo mundo ali plantou uma semente na cabeça dele, que aí eu acho que os próximos POPs não foi assim, dessa forma, né? As configurações, os equipamentos aí, o conselho, o Cacete deu, todo mundo ali em conjunto. Acho que o cara abriu a mente. O cara tá gigantesco. Cara. Poxa, que bom. Gigantesco. Mas é porque ninguém ensina a ser provedor, né? A história do provedor tipicamente é descobrir sozinho. Então, foi o Arruma Meu Pop, o Loucos da Telecom, foi assim, de mostrar como se faz, mostrar um padrão ouro. Isso certamente fez impacto para outros provedores prosperarem, não só os que a gente visitou. Mais um aqui com o Damito, né? Fábio, SFR Internet, o Moca Top! Esse não tem que esquecer. Moca Top! É o de café, Canoinhas? Santa Catarina? Canoinhas, né? Que era café de manhã, aquele cafezão top à tarde, que nossa pia entupiu, jogou... Explodiu, tem um vídeo. Nossa, Tem um podia vídeo colocar aí, joga o no trecho YouTube, aí. tem. Você e o Arley gravou o podcast lá pra um canal, lembra lá? Pro canal deles, né? Pro canal deles, que era o professor, sei lá quem que era, que ele tem um canal dele lá e você gravou. com o Gravou, Arley. tinha um professor deles lá também. Foi nessa encarnação. Ele foi? fez um churrasquinho Foi, pra foi. nós. Churrasquinho, eu lembro. Ele fez um churrasquinho da hora lá. Mas É vou que dar um- esse foi muito próximo do outro, né? Foi. A gente foi jantar lá no bar, a gente foi mesmo expulso, viagem, lembra? Foi. Esse Hã? não Foi a foi? mesma viagem, Foi não? esse, foi expulso? Foi, quer dizer, o Você professor acha que foi não? lá também, que sumiu. Da churrascaria? Não, esse que a gente ficou lá no barzinho batendo papo, era 10 horas, o pessoal colocou as cadeiras em cima da mesa, querendo ir embora, a gente foi pra outro depois. Mas esse não foi quando a gente comeu A churrasco? Fabi foi também. Esse não Vixe, foi caramba, churrasco. cara, tá Esse sendo a a Fabi foi. Tá misturando minhas memórias. Foi. né? Acho que a Fabi... Vou dar um Foi. play aqui, Olha, aí você vai vai ver se lembrar. você lembra. Ah, sim, então foi de Santa Catarina. Porque depois a gente aproveitou. Depois vejam aí pra gente se foi Santa Catarina mesmo. A gente aproveitou depois pra passear. Foi no Blumenau, pro Merode, ali perto da Acho que região. acho que foi vocês esse mesmo. continuaram, Então, foi com a Fabi mesmo, verdade. Foi, SFR Internet. Cara, Esse cara é nota 1000, né? gente Ó. fina demais, mano. Inclusive a cidade, a gente foi bem atendido nos lugares que a gente comeu. Até no lugar que tava fechando, atenderam a gente bem. O provedor foi bom, tudo top, viu? Café era toda Café hora, né? era toda Moca hora, top, Moca Moca top. top, você vai lembrar. O legal é que, tipo assim, o pessoal às vezes não faz ideia, mas a gente quando ia nessas cidadezinhas, a gente parava a cidade. Era o... Quem é essa turma aí? Até porque a gente tava mexendo na internet da cidade, né, Sim. mano? Imagina uma van chegando toda adesivada, cheia de doido. Tinha que avisar até a polícia. mano. É. Ó, vou dar um play aqui pra você e daqui a pouco eu já pauso, tá? A salinha aqui, a gente fez no tempo ainda quando era outra operadora, né? Que a gente veio pra Canoinhas. Aqui tem uma coisa que você fala, nesse vídeo tem um assunto que você queria citar e já você vai lembrar dele já. Você Tá não lembra, bom, eu eu lembro. falo. Depois vocês vão conhecer a história lá. A gente fez esse ponto, aí a operadora acabou saindo e a gente acabou herdando essa sala aqui, né? Então tudo aquele material, todo aquele equipamento que estava naquele rack, a gente trouxe para cá.
Você vê, era um rack pequeno, estava tudo meio espremido e aqui a gente conseguiu dar um espaçamento legal dos equipamentos. Esses servidores estavam lá naquele rack lá de ferro que a gente fez lá. E tá bem alocado tudo eles aqui. Os Cisco estão tudo bem alocados, né? Lembrou, e os né? no-break estão tudo lá Eu embaixo. lembrava antes. Então tem uma fiarama aí no meio do caminho, mas os caras loucos aí disse que vai deixar redondinho, resolver aí esses BO. Mas aqui é o nosso coração da empresa aí. O ar parece estar travado, ele não tá gelando. Ele tá fazendo esse barulho aí, ó. Tá quente aqui os equipamentos. E uma coisa que eu fiquei pensando ontem, né? Falei, ó, o ar pode dar problema, condensar e jogar água em cima do rack, ó. Pensa o perigo que tá aqui, ó. Nossa, verdade. Nossa. Pessoal, condensou. Vamos lá pra você dar uma olhada. Bloco de gelo, meu Deus do céu. Aqui, ó, no fundo, pessoal. Aqui, Olha lá, tem olha. um balde lá, alguma coisa. Aconteceu. Nossa, que boca, hein, Rafa? Nossa. Ao vivo. Aconteceu, mano. Pingando lá em cima do Nossa. Foi isso mesmo? Você falou? tem dois Depois links? aconteceu? Depois de algumas horas, quando a gente voltou, tinha acontecido. Ah, tá. Foi, o ar travando. Não, não foi combinado, Não nada. pode, não tem como você combinar pra um ar condensar Tava e pingar. falando depois, Ó, isso aqui vai dar problema, deu. É. Ah, que legal. cara. Depois Pop ficou, eles colocaram um negócio assim, né, pra fizeram ficar isso, aí a fizeram casa, um dreno e tal depois. Foi bem legal. Vou dar play aqui no Damito falando, cara, Fabião, Meu, nossa, nota 1000, né? cara sensacional, recebeu a gente de um jeito. Família Pô, dele, deu a mó esposa, vontade nossa. de voltar lá nele, lá nessa Tomar um galera moca toda, né? Eles vêm Tomar um aqui, moca, a né? gente troma na feira e já, meu, receptivo, lembra de todo incrível, mundo, é. agradece. O cara, meu, você tá doido. Muito 10, meu. O Damito aqui. Zoom. 2 links. E qual que é a velocidade? Qual é a largura de banda de cada um? Então, um é 1,5 GB e o outro é 2 GB. Tá. E quanto você tem de consumo total? 1,5 mais ou menos aí. O seu consumo total de download é 1,5? É, 1,5. Tá. E beleza. E aí você tem de concentrador o quê? Uma CCR. Você tem uma CCR de concentrador? Não, duas, são 3 CCRs que eu tenho. 2 são concentrador e uma é BGP. Tá. E tem uma 1100 lá para uns poucos rádios aí que tá sobrando aí na rede. Deixa eu te perguntar, você consome 1,5, mas você paga 3,5, né? É. Então você tem aí 2 GB de link ociosos. Isso aí. Você nunca tentou negociar 95 percentil com um desses? Não entendi. Já ouviu falar em 95 percentil? Não. Ah. Não entendi. O que é o 95 percentil? São... O que é o 95 percentil? Ah, é pra falar agora? Ah, eu deixei já aqui, eu nem deixei você falando pra Dar o tempo aí. Vou deixar você falar aqui. Bom, pra quem não sabe o que é 95 percentil, ele é uma modalidade onde você pode comprar trânsito IP numa quantidade menor do que a que você vai usar, podendo gastar mais do que o contratado por um limite de tempo por mês, sem pagar nada. Então, se você vai pagar um excedente nesse link se você usar muito. E ainda assim, vale a pena financeiramente. Se você quiser saber mais, a gente vai fazer um conteúdo no nosso site. A gente pode deixar na descrição do vídeo aqui. A gente vai fazer um artigo explicando o que é isso. Um artigo ou um vídeo. Vamos deixar na descrição. Se você explicar, o Tintin já faz um corte aí. Eu tô falando que eu sei que ele vai fazer. Então a gente vai fazer um conteúdo sobre 95 percentil. Legal. A gente vende link com percentil, mitigação com 95 percentil. E se você tem algum link que não é com 95 percentil, você está perdendo dinheiro. Às vezes você está fazendo um esforço gigantesco aí para economizar com o fornecedor, para vender mais. Era só você negociar um link percentil que você já vai ter uma economia gigantesca. Então, presta atenção nesse assunto que 95 percentil, já vi muita empresa tem um baita de um fôlego financeiro só para mudar o regime de contratação. Tá? Salve, hein? Quer comentar, Will? Eu achei engraçado quando o Felipe perguntou se já negociou 95 percentil, aí quando percebeu que eu não conhecia, eu falei, putz, que oportunidade de ajudar uma pessoa, fiquei feliz por isso, hein, caramba, a gente conseguiu ajudar o cara nisso, sabe? De uma das principais despesas que ele tem, tava jogando dinheiro fora, de conseguir continuar com 2 links da capacidade total que ele precisa, mas pagando muito menos por mês. Eu fiquei feliz de, sabe quando você desembrulha, caramba, que oportunidade, pô, que legal isso. Né? Que isso, né? Exato, pô, legal. E aí já tem algum corte aí sobre o roteador? Depois desse, aí você já comenta já. Mais ou menos 00:30, mas como a gente conseguiu adiantar a nossa agenda de hoje, a gente já vai começar as mudanças que a gente tem que fazer. Da parte física está quase tudo pronto, mas faltaram algumas coisas que a gente tem que fazer, logicamente. Como a gente vai mudar um pouco a topologia, a gente está trocando os roteadores MikroTik para o roteador Cisco, a gente vai ter que fazer algumas pequenas mudanças lógicas que faltaram ainda.
E a gente vai começar essas movimentações aqui no hack agora. Tá eu e o William, aqui da SFR, ele que vai me ajudar. Eu estou remotamente aqui com o Fabrício. E vambora, acompanha a gente. E a primeira mudança é, a SFR tinha comprado já um roteador Cisco. Esse roteador Cisco ele seria usado para autenticar os clientes no lugar dos roteadores MikroTik. A gente ajudou a fazer essa colocação desse roteador Cisco, mas mais do que isso, o que a gente fez foi colocar o Cisco funcionando para autenticar os clientes, mas paralelamente a gente também deixou os roteadores MikroTik de redundância. Então, em vez da gente só melhorar o equipamento, a gente também manteve alta disponibilidade. E essa redundância era totalmente automática. A gente implementou essa redundância automática de forma que se o Cisco parar, os clientes vão subir no MikroTik sem que nenhuma intervenção humana precise ser feita. E uma outra coisa, uma outra novidade, uma surpresa na verdade para o Fábio, eu não falei para ele ainda. A gente vai implementar gratuitamente como cortesia da Sage para vocês aqui um sistema de detecção automática de ataques DDoS. Esse sistema ele vai ser implementado pela Sage. A gente vai implementar o sistema. A gente vai dar licença dele por 1 ano para vocês. E a gente vai dar um treinamento de uso e vai integrar ele na tua rede. Esse sistema vai ficar 100% do tempo analisando e sempre que tiver um ataque, ele vai tentar reagir e notificar você sobre esse ataque DDoS. Dando início... Bom, só alguns pontos, né, cara? Arrumar meu pop foi incrível. Vou deixar o Damito falar. Primeiro... Quer falar da ideia, quer falar do Cisco? Ah, com certeza. Então, vamos lá. Eu preciso falar, gente, justiça precisa ser feita, tá? Não foi no original isso, não foi na gravação, tá indo aqui nos nossos reacts, mas não foi pra gravação original. Esse Cisco, a gente precisava ter informação do fabricante, chamar o fabricante pro suporte, e aí eu falei, cara, tem acesso ao suporte? Não tem, eu comprei de uma outra pessoa. Tem nota fiscal? Aí ele falou, também tô sem nota fiscal do equipamento. E aí eu falei, cara, esse equipamento, a procedência dele, a gente não sabe qual é, né? Não dá pra falar que ela é uma procedência duvidosa, mas também não dá pra gente ter certeza. A gente não consegue, sem nota fiscal, nem contratar o suporte do fabricante. Então, imagina, queima uma peça, você precisa comprar outra fonte. Gente, você não sabe nem se... Eu acho que esse equipamento talvez até estivesse no end of life. Então, não dá nem pra comprar a reposição dele. E, inclusive, esse foi um dos motivos principais para a gente colocar ele junto com o MikroTik para funcionar. Com a redundância automática. Então, assim, o ideal é sempre tenha um equipamento que você tenha nota fiscal ou tenha suporte do fabricante, porque tem um problema que não é só lógico, tem um problema que é físico, tem um problema que é diversão, você tem que atualizar e não tem acesso. E se você for ter um equipamento, e esse equipamento ele não tem suporte, não tem garantia, não tem nota fiscal, qualquer coisa assim, não faça, mas se isso acontecer, tenha outro de redundância, né? Melhor do que você só prevenir problema é você conseguir ter como contornar o problema quando acontece, entendeu? Então, essa é a lição que a gente aprendeu com a SFR lá, eles saíram com... a gente pegou um problema, era só MikroTik, demos um passo, que é colocar um Cisco, um roteador melhor, só que com limitação, aí a gente deixou os dois funcionando juntos e ficou show. Para que não se pegue a estrada sem o pneu do step, né? Você tem que ter sempre uma segurança a mais. Isso aí. Depois, eu não me engano, ele achou lá a nota. Ele comprou certinho, tudo. Ele só não conseguiu. Só não estava pronto para conseguir ter documentação, a documentação. Mas foi esse alerta que você deu mesmo, né? Equipamento, se não que conseguia... vale para qualquer provedor, que eu vejo muito que ele pega alguma oportunidade. Pô, achei um Cisco, achei uma marca importante num preço bom, vai lá, puf, compra. É que nem carro usado, às vezes você está fazendo uma má compra. O equipamento está velho demais, o equipamento que não tem peça de reposição, o equipamento que está perto de falhar, e você, imagina, tira a sua MikroTik e coloca um Cisco que está perto de falhar, falha, não faz a redundância que o Damito planejou, ou seja, o cara achando que está fazendo upgrade na rede dele, está mantendo o risco da rede dele, né? Então, não vá só pela marca. A marca, por si só, não faz sentido nenhum. Você pega um Mercedes-Benz de 30 anos de idade, ele vai exigir uma manutenção de um carro de 30 anos de idade. Não é igual um carro popular mais novo. Então, melhor ter dois MikroTiks modestos funcionando em paralelo do que um Juniper, que você não, um Cisco ou qualquer coisa que seja, que você não tenha suporte ou não tenha redundância. Então, exato. A disponibilidade é muito mais importante do que só a marca. É isso aí. E o pop ficou top, né? Ficou arrumadinho, top, né, meu? Fabião? Não, nota 1000, Fábio, você tá doido, meu. Fábio Tá muito já, tá tranquilo aí o ar? Então beleza.
pariu. E ele também, a gente encontra ele na feira, parece que ele mudou o ponto, ele já ia mudar lá pro local, cresceu, né? tá bem, assim, né? Ele foi um cara que Ia falou, mudar faz pra o que fibra. quiser, cara. Se é pra E minha ele é melhoria, faz o que vocês quiserem, né? Eu lembro lá que o Rafael arrumou, era mais cabo de rede ali, né? Mas o BO era do ar, Tinha né? uns que rádios, a gente pegou. gravou a torre, né? Gravou Então, a o vídeo completo, torre. Bem legal, É, bem legal. Cara, o final... Mas essa do ar-condicionado nossa. Meu! Tá fazendo barulho. Pode travar. Travou. Que boca, né? Nossa. Bom, galera, vamos continuar aqui. Mais um episódio. Esse daqui foi o da Oronet, o Nado, Nadão, Naldo. Nado, não era o Nado. Nada. Tinha sofrido um acidente lá, tava com a perna coisada, o espaço era pequenininho, lembra? Ele com a cadeira de roda. Querendo ajudar, atrapalhando, coitado. não dava pra gente passar, mano. E ele toda hora em cima, assim, ó. Calma, Nadão, fica tranquilo. Aí, né? Corintiano aí, ó. Um abraço, Nado, toda a equipe aí da Oronet. E esse tava bem tranquilo. Vou dar um play aqui. Esse foi o Ayuri. Esse fui eu lembro. Esse foi o Recebi início muito de bem. mais um Arruma Meu Pop, loucos, aqui na Oronet. Eu sou velho. Aí desliga o banco, desliga lá, Bahia. Parece que tá um pouquinho atenuado. É aquela situação, é algo tão... Dá tanto medo de mexer no hack, no DIO. Nossa. Que aí ninguém pode limpar, né? Ninguém pode limpar. Ninguém pode limpar, com medo de parar a operação. E aí isso vira um problema que você retroalimenta, porque poeira é inimiga da conexora ótica. Olha o LT dele, lembra? Olha embaixo, só Deus sabe. E não era uma LT 19 polegadas, era de 21, no outro. Ele era maior que o hack. Ah, que Cara, legal. esse foi... Tava muito sujo, né? Lembra? A Multiway Era deu no um cantinho, hackzão deu um hack. top pra eles. Mas eles Nossa. fizeram legal, eles construíram uma salinha individual, colocaram um hack, né? Não, hack é a Multiway A deu. Multiway mandou, a gente e montou. Colocaram o ar, né, lá, mas Colocou depois o eles separaram, né? Mas tava muito sujo. Os conectores tudo invertido, Tudo as caixinhas invertido. tava menos 32, lembra? 32, o sinal tudo atenuado, né, Maio? Os clientes. Tanto é que a gente mexia nas fibras e já começava a quebrar, Damita. Só de você encostar. E eu falei, mas quem montou pra você? Ele falou, quando eu montei o provedor, eu paguei pra um cara, ele montou e daí então eu nunca mais mexi. Ninguém sabe mexer. Então quando você falou que tava fazendo a limpeza nas configurações, era essa limpeza? Essa limpeza. Cara, a gente teve com um pincel. Aspirador. Aspirador. Tem no pra vídeo, limpar os mostra. equipamentos. A gente aspirou a LT. É. Muito Sim. pó. No completão, galera, vamos lá. Não tem nada identificado. As fibras aqui dentro do DIO, nada segue uma sequência. Fibra 1, fibra 2, fibra 3. A gente tem que bater. A situação é muito crítica. Se a gente mexer qualquer coisa, mano... O reparo vai ser demorado. Até descobrir o que parou. E pode parar ali, só de bater, mas a gente tem que bater. Eles têm algumas bandejas e PTO que a gente vai ter que tentar entender o que são esses caras aqui para jogar tudo pro dentro do DIO novo. Ali é o Datacom que eles recebem o link, aqui o no break e aqui é o primeiro DIO. De cara a gente já vê um erro aqui, né, galera? Esse cordão verde Mistura de cores. com aí, né? azul e aí já em cima e embaixo, ó. Deixa eu ver, Já tem uma embaixo perda também. de relevos. Embaixo também, ó, em cima e embaixo. E aí a gente já tem aqui 3 dB de perca em cada 3 a um, né? 4 Então dB, já fácil. temos Com a perca, sujeira aí. tá bom? Com a sujeira. E parece que tá um pouquinho atenuado ali a fibra também, ali abre, ó. dentro da bandeja e tal, mas a gente já tem perca só nesses 2 cordões aqui. A equipe da Sage passou os últimos dias fazendo uma geral, um diagnóstico. Deu uma avançadinha logo aqui pro ponto, que aí nesse aí o time da Sage acessou e você vinha com o tablet trazendo todos os pontos críticos, né? Aí eu fui direto porque galera, esse aí deu trabalho, né? Lembra? Demais, hein? Fusão, esse deu trabalho, cara. Eu tava vendo as imagens, sabe a sensação que eu tenho, cara, é que é muito sofrimento, sabe? Quantas madrugadas eles perderam, quantos clientes cancelaram, porque na rotina do provedor ele se acostumou e não se dá conta do inferno que ele está vivendo, cara. De você ter um hack com DIO que você não pode encostar, que você não pode fazer uma manutenção, de que você subiu uma rota, que o padrão do conector está diferente, você tem uma atenuação, aí você tem, putz, um cliente grande no final da rota lá, uma oportunidade grande no final da rota, e você não conseguir chegar. Então, é impressionante, assim, na hora eu não senti isso, na hora assim, pô, vamos tentar ajudar, mas agora, com o sangue frio, eu falo, cara, que dificuldade essa galera passa aqui, que desafio eles passam, e, poxa, a vida seria muito melhor e muito mais fácil se
que bom que a gente ajudou eles, mas que o provedor não se colocasse nessa enrascada, cara. Aí tem mais, ó. E aí ele tava me explicando que eles não têm acesso ao OLT. Explica pro Damito o que você me falou. Era um processo que eles adquiriram, né, Fran? Não era deles o projeto, e eles adquiriram sem a documentação da rede. Então, o processo seria interessante acessar as OLT, tentar às vezes atualizar ele, provavelmente ou está numa versão default, ou às vezes está uma versão bem antiga, que às vezes perde algum desempenho ou tem algum bug que precisa ser corrigido, né? Então seria interessante e para começar a documentação da rede, né? Entendi. Os acessos a elas, né? E vocês não tem nem login e senha dela? Não. Nem login e senha? Não. Ela não tá ela tá em produção. Tá em produção. Tá produzindo. Mas eu imagino que aí, por ela estar em produção e vocês não terem acesso, ela também não tem nada personalizado. Não vai ter VLAN configurada, não vai ter nada. Então talvez Eu não entendi, ela tava ou não tava em produção? Posso fazer umas perguntas? A gente já chegava à noite trabalhando já. Tava já em produção. filmando. Pode falar. Sem acesso remoto. Sem acesso remoto. Sem acesso nenhum. De gerência. De entrar nela, ninguém tinha... Eles compraram uma operação que tinha uma OLT que eles não tinham acesso e estava funcionando lá. E eles conseguiriam ativar novos clientes ou não? Era EPOM, né? EPOM. Por isso só ligava e subia. Já sobe, A gente tava dessa vez eu fui com o Alexandre lá. Então o Alexandre, o primeiro trabalho dele já foi quebrar a No outro senha. dia, é que eu cortei, mas no outro dia de manhã você já chegou, não, já estamos com acesso tá com a todos os acesso, equipamentos, já estamos acesso, foi... Eu acho que enquanto a gente tava gravando, o Alexandre já tava recuperando Já o acesso. tava, já. Foi muito rápido, mano. Então, imagina, você compra um hotel, nossa, eu comprei um hotel, mas nenhuma das chaves dentro dos quartos eu tenho. Todos os quartos estão trancados. Pô, o hotel não é seu, né? Vai que tem gente morando, o que tá Mas rolando? o que tá rolando lá dentro, eu não sei. Isso tem cômodo. Mas, cara, você quer comentar alguma coisa de configuração e não sobre o que é o assunto principal do vídeo aqui desse provedor? Não, a configuração, eu acho que já falou muito de questão técnica, mas eu acho que a questão como um todo aqui é o mais importante. Então vou deixar rolar. Então, para vocês, eu quero saber o que a Fran e o Elber fazem que só eles são capazes de fazer hoje na empresa. Que é responsabilidade só deles. Porque chega essa demanda e eles não atribuem para ninguém porque é demanda só deles. Parte de configuração e algum suporte mais grosseiro, que nem que é a fibra, o link, essas coisas, é só a Fran. Então, roteamento, BGP, concentradoras, isso é só com a Fran? Só com a Fran. Tá. E o BIM é parte da empresa, né? Que ele comanda a parte como posso dizer, bastante cliente passa por ele, né? Ele tem mais conhecimento da empresa, assim, tipo de marketing, essas coisas. Eu quero fazer uma missão aqui. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu não vou falar nada para eles ainda. Eu quero fazer uma missão de colocar eles para tirarem férias. Vocês me ajudam nessa missão? Fazer eles. Mas tá aqui pra Importante isso, né, cara? Eu quero que eles tenham. Eu quero delegar tudo que são coisas que só eles sejam capazes de fazer. Eu quero garantir que outras pessoas na empresa também sejam capazes de fazer. Mas a gente está fazendo esse tipo de coisa, rebotando o roteador, colocando DNS para os clientes, vendo se todo mundo sobe, homologando como que vai ficar o tráfego depois de fazer essas mudanças. Então, basicamente, o que a gente está fazendo agora à noite é isso. Mas o trabalho bruto, que deu muito trabalho para a gente, foi durante o dia. Tá. Instalar servidor de DNS, servidor de IPAN, e nesse Arruma Meu Pop, diferente dos outros, a gente mexeu com muita coisa gerencial e não coisa técnica. Porque é aquilo que a gente sempre fala, não adianta a gente arrumar um problema que não é a dor do provedor. E a dor desse provedor é a sobrecarga na Fran e no BIM. Então a gente trabalhou muito ontem e hoje tentar delegar mais tarefa, tentar criar mais processos, usando ferramentas técnicas para isso, obviamente, que é o nosso carro-chefe. Perfeito. Calma, não comenta ainda. Então, tudo bem até aí? Tudo bem. Então vamos fechar bonito agora. Se vocês conseguirem cumprir boa parte daquelas metas, a gente vai dar uma semana de férias para vocês num resort com tudo num resort patrocinado pela Sage. Vamos brindar então? Férias dos donos? Férias! Cara, isso é um drama da vida real, né? Você vê a família se junta para ser empreendedor, para ter uma vida melhor. E aí ele se dá conta que a vida piorou depois que ele começou a empreender, sabe? De não conseguir colher aquilo que ele está plantando todo dia, semana e não conseguir colher. Então, essa sensibilidade do Damito de, sabe, provocar eles, empurrar eles nessa direção, cara, isso é uma transformação de vida isso aí. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu tive que cortar. Aí ele conversou com o Damito, tem uma conversa dele com as filhas, vamos escrever num quadro aqui
tudo que os donos fazem para a gente tirar a sobrecarga dele. E teve, mas eu cortei também, teve com os funcionários, teve várias desse mesmo trecho aqui, ele falando dessa mesma pauta com todo mundo. No resort patrocinado pela Sage, vamos brindar então? Férias dos donos? Casal incrível também. Se eles É cumprirem emocionante aquelas ver isso, metas, cara. tiverem avanços significativos nos planos que a gente traçou para independência deles da empresa, para que a empresa consiga andar sem eles também, a Sage vai pagar uma semana para vocês no resort. Pra que Uma vocês semana, tirem hein? férias. Não foi nem um Só que dia. é férias de verdade, não é férias assim, não. Vai lá e metade do dia trabalha, metade do dia passeando. Vocês vão ficar uma semana comendo, bebendo na piscina, tomando sol. Vão ficar igual um calango lá o dia inteiro, deitado, tomando Calango sol na e piscina. curtindo. Posso contar com você? Maravilha. E aí, como é que foi as férias? Não foram, né? Não foram. Parecendo o Gugu voltando nas casas. Não aconteceu, gente. Cara, também foi top esse Arruma Meu Pop, né, Raul? Tinha um eletricista. O esqueci- Tina, o a gente foi visitando lá, né, pra visitar um provedor no Paraguai, a gente passou lá nele, né, um pouco antes, o Tina, o provedor, Gente recebeu a gente fina. bem pra caramba. A gente levou as doações que ele deu também, né, porque a gente passou lá pra pegar, no Rio Grande do Sul, quando a gente teve a tragédia Foi na lá, a época gente levou. das Foi. chuvas. Aí o Depois Tina a que gente passou ajudou, a até gente umas foi duas. lá, ele deu uns materiais, uns rádios. Então, Mas inicialmente... Comenta aí, Damito, né? Inicialmente Comenta aí. teve, as metas foram atingidas ali, eles conseguiram, e eu acho que eles tiraram as férias. Só que depois o trabalho, ele não teve continuidade, fiquei sabendo que a Fran e o Binho voltaram a trabalhar muito, não conseguiram delegar tantas coisas. E esse era um caso que me deixava chocado, porque eles falaram que às vezes estava lá de noite, vendo Fantástico, domingão em casa, o pessoal batia na porta, minha internet tá lenta. Eu falei, gente, isso é demais, né? Isso é demais, não dá. Cidade pequena, todo mundo conhece eles, sabe onde eles moram. E é muito bonito esse negócio de você, empresário, dar o sangue pelo trabalho, trabalhar fora de horário, mas isso não é saudável, não é uma coisa para sempre, não é sustentável. O objetivo de qualquer tipo de empresa é você chegar num ponto onde você consiga delegar funções, você consiga ter outras pessoas para você focar no que você é bom, que é empreender, é pensar em estratégia. Eu posso garantir que o esforço de qualquer empresário, ele tem muito mais resultado com coisas que vão fazer a empresa crescer do que apagando incêndio, do que falando direto com o cliente. O empreendedor, o cara que fez uma empresa crescer, chegar num bom patamar, sair de onde ele estava para criar uma empresa, ele não deve ser o cara que fica atendendo telefone. E é isso que a gente tentou levar ali para a Conecta Store. Depois vamos pedir para a Fran e para o Binho aí falarem para a gente como é que foi, mas se eu não me engano eles tiraram as férias, mas depois eu acho que o trabalho ele deu uma... Será que tirou sem o celular da mão? Ou foi isso, ou eles tiraram férias e continuaram trabalhando de lá do resort. Remoto, né? Então é isso que eu falo para todo mundo, foi muito emocionante. Eu fiz nesse episódio, eu conversei com a filha deles, que também trabalha lá, e ela contou como que é a vida deles. Falou, olha, eles não tiram férias há muitos anos, eles nunca descansam, eles nunca saem pra jantar. Cara, um casal, né? A Fran ajudava a instalar, né? Subir em torre, lembra que ela Subir em falou a torre. história lá? Que a No demanda início foi era só aumentando. ela, né, no No provedor, início era né? só ela, que ele tinha que trabalhar fora, né? Exato. A Fran é quem punha a mão na massa e põe até hoje, que a gente trabalha junto ainda com eles. Olha que legal. São parceiros da Sage hoje, né? Muito legal. Então assistam esse episódio. Esse episódio pra mim foi o mais marcante de todos. Teve muita coisa em todos, mas esse daí foi o episódio mais marcante por causa dessa trama. Questão técnica eu vejo todo dia, mas ver isso de perto, a pessoa... O drama pessoal, né? O drama pessoal foi o único que eu vi mais de perto acontecer assim. E é uma empresa que eu nutro muito carinho por eles. Muito legal, né? E eu fiz questão de deixar porque, cara, o assunto foi esse. Não, eu preciso que a Fran e o marido dela descansa, tira férias, que eles vão jantar e tal. E eu com a Yubi tava falando, né? Uma realidade muito comum, muita gente, se repete muito. E porque como o provedor ele é todo dia, né? Não é que nem um comércio que é só de segunda a sexta. Ele é todo dia da semana, 24 horas por dia. Então ele é um buraco negro que suga muito fácil a atenção, suga a energia da família, suga recursos financeiros. Então o que eles passam é algo que a gente percebe que se repete muito por aí, né?
Tô sabendo que tem um provedor aqui da nossa cidade, né? Até o velho falou, provedor grande aqui e tal, o cara tá internado, ó. De mexer com a cabecinha, a gente percebe muito Ficou isso. internado, tá internado. E vários outros que eu conheci também, que já chutou o próprio pop, não sei se você já viu, o cara, tipo, estressado, ou de problemas de rede. Eu um conhecido que até a gente pode trazer ela mesmo, fala, né, a amiga nossa, que ela desligava. Ela falou que, né, teve a perca do esposo dela, que cuidava do provedor, ela ficou abalada. Chegava no final de semana, ela desligava o servidor, falou, não, o pessoal fica muito no celular, internet, desligava, ia viajar. Aí voltava segunda, ela ligava de novo, né? Aquela semana tem que continuar. É legal, Mas plano comercial, agora que hora comercial. Que já não tá bem, né? Já não tá bem. Aí você fala, caramba. E muitos, né, passam por isso, né? Então, porque é importante, né? E hoje, você vê, você tem a Sage, às vezes mesmo assim não consegue tirar férias, né? E aquilo é um diferencial. Todo provedor fala, não, mas o meu diferencial é que eu falo com o cliente final. Eu ouço muito esse discurso, nossa. Aqui o nosso diferencial é que é muito próximo. E eu vou ser bem sincero, isso não é um diferencial. Porque quantas pessoas você consegue atender sozinho? Não consegue atender muita gente. E isso dura até um certo tempo. Depois você vai ter problema de saúde real mesmo. Então, é melhor você gastar o seu tempo contratando gente boa, treinando gente para atender, terceirizando a operação, tendo uma consultoria 24/7. Eu aposto que você vai chegar muito mais longe, você não vai ver. Te desafio a achar uma única empresa grande que quem atenda todos os clientes é o dono. Isso não acontece, isso não existe em empresas grandes. Eu tenho certeza que o seu provedor quer crescer, tenho certeza que quem assiste a gente aqui, se já não é grande, quer chegar e pode olhar para os seus concorrentes maiores. Eles não fazem isso, esse não é um bom caminho e a gente está aqui para ajudar nesse tipo de coisa. Tá? Galera, são vídeos incríveis, assistam lá, Arruma Meu Pop do início ao fim. Muito aprendizado. Assistam esse quadro, se vocês querem que ele volte, vocês têm que comentar muito, porque dá trabalho. Você imagina, a gente vir desligar uma cidade, desligar um provedor que atende outros provedores e uma consequência muito grande. Então, graças a Deus, todos tudo desligamos, bem, né? ligamos, a gente sempre ia embora quando tudo dava ok, né? Quanto tempo tem cada episódio? 1h30? De 1 hora a 1h30. Tá, pra vocês terem ideia, se é 1 hora, 1h30, é a gente condensando 3 dias de conteúdo. 3 dias de conteúdo. 3 dias gravando, porque ainda tem a viagem pra ir, tem a viagem pra voltar. As ligações antes, as fotos, vídeo, a escolha do provedor. Se você voltar é quase um mês, né, de 1 hora de cansativo, episódio, mas é legal. Não era, de verdade. Nossa, você pegava o problema na raiz e descobria problemas, tipo, que? Se o pessoal pedir, eu topo voltar. Aí, ó. Nossa, e aí? E você, topa? Aí, Ubi. Eu topo. Vamos achar um mais pertinho aqui. Copa do Mundo, 2026, esse ano. Nossa, cara, que da hora. Vamos tesão fazer esse provedor aí, programa, mano. Esse é muito da hora. Nem que for um. Bom, eu queria saber se vocês gostaram aí, deu uma... Foi legal reassistir uns episódios, é legal, né, cara? Nossa, nostalgia. Eu tava emocionado. Eu tenho super orgulho, assim, o trabalho que todos nós fizemos, de mexer com a vida dessas pessoas, com essas empresas. Poxa, isso é muito importante. E quem assistiu, tem um episódio com 30 mil views aí, cara. Quantos provedores aí não viram, se inspiraram? Nas feiras, loucos, arruma meu pop. Eu já tava ficando doido, todo mundo queria, né? Loucos, arruma meu pop, loucos, arruma meu pop, eu quero. 30 mil views é mais do que o número de provedores de internet no Brasil. Só em um episódio. Por episódio, Por episódio, E aí eu quero deixar esse espaço agora, né, aberto aí para vocês. Se alguns serviços da Sage que a gente citou aqui, hoje como Sage Arruma Minha Caixa, o DN Sage, o BGP, o serviço de proteção DDoS, né? Que de repente o provedor, cara, o Arruma Meu Pop parou, vai voltar? Não sei. Mas os serviços eles continuam super ativos, né? Isso aí. E crescendo. E crescendo. E crescendo. A gente atende provedor não só no Brasil, em outros países também. Então o que a gente aprende, boa prática de lá, a gente traz para cá, e o que a gente aprende aqui a gente também leva para lá. E tudo que a gente faz no Arruma Meu Pop é só um pedacinho de tudo que a gente faz na nossa consultoria. Uma consultoria ao longo de um tempo, de vários meses ou anos. Tem clientes que estão conosco há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, assim, desde que a Sage era só da Mito. Ainda é cliente da Sage, então, e se está com a gente há tantos anos assim, é porque tem motivo. Então eu queria convidar você se você conhecer a Sage, contratar a consultoria ou Arruma Minha Caixa, por exemplo,
vai ser muito legal. E se você não fizer isso, pelo menos baixe a nossa checklist, entre em contato com a gente, consuma os conteúdos, que tem muita coisa legal. Tenho certeza que sua rede ela já deve ser muito boa, senão você não teria chegado onde chegou. Mas tem muito a melhorar e nosso objetivo é levar você para um nível a mais aí. O cara que coordena essa equipe técnica toda aqui da Seja é o Ayub. E é isso, né, Ayub? O que você... É isso. Então, se você quer ter essa ajuda para sua empresa, se você viu algo no Arruma Meu Pop que te interessou, chama a Seja para a gente ajudar a transformar seu provedor também. Quer complementar alguma coisa, Rafa? Não, só agradecer, né, o pessoal da Seja aí. Nós também aprendemos muito com vocês, cara. Isso aí para nós eleva o nível, tanto é que a gente, né, nosso provedor, daí do Arruma Meu Pop surgiu a ideia de a gente ter o nosso, então a gente vai seguindo os padrões, né, temos o serviço de vocês lá, cara. Tudo que vocês falou aqui a gente utiliza e pode comprovar também. Questão de, que nem vocês falaram, de senha, configuração, depois que o pessoal configurou toda a nossa rede lá, nossos equipamentos, depois veio lá um e-mail explicando tudo, cada coisa, IP, as senhas de tudo. Então, tudo que vocês falaram, a gente utiliza e estamos aqui, né? Temos nosso provedor aberto para o pessoal ir lá visitar também, tiver dúvida, né? Eu quero ver isso, se é realmente aquilo. Tá lá como vitrine e a gente só tem a agradecer, cara. Show. Exato. E não é que não dá problema, não. Dá problema, né? Que o Ayub sempre fala, as atualizações, ela tem que ser constantes, né? Então, às vezes, colocou cliente, já surgiu uma nova oportunidade, cara, mas travou tal serviço, mas a configuração errada, não é configuração, é que mudou as coisas e já tem que atualizar. Isso aí. Né? E... Não é que você fez ali e vai ficar para sempre, não. É constante, né? A rede é viva. A rede é viva. Né? Eu sempre falo. E a gente vê isso na prática. Então, se vocês me permitem aí, queria mandar um abração pro Jeff aí, né? Que é lá que cuida da gente aí. Hoje é o técnico lá da Seja, que cuida do nosso provedor da iFibra, ó. Excelente profissional, cara. Show, hein? O cara Todo ali time, feedback maravilhoso. O cara é sem palavras. Galera, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Os serviços da Seja tem no QR Code que está aparecendo na tela e também no link na descrição do vídeo. E eu preciso de vocês. Sem esse movimento de vocês não tem como a gente voltar. Então comenta aí, volta a arrumar meu pop, vai pra cima, meu pop tá bagunçado. Manda imagem, manda foto, enche meu saco, enche o saco do Damito, do Ayub e do Rafa nas redes sociais particulares deles lá. Meu, tem que voltar. A gente depende dessa chama de vocês, né? Isso aí. A gente voltar. Isso aí, um beijo, um abraço e... Valeu! Valeu!